Os banhistas de uma praia em Bertioga, no litoral de São Paulo, avistaram um corpo boiando no mar e fizeram muito esforço para tirar aquele homem da água. Os socorristas foram chamados às pressas para ajudar, mas não deu tempo. Naquela quarta-feira, 7 de fevereiro de 1979, o alemão identificado como Wolfgang Gerhardt foi declarado morto por um mal súbito seguido de afogamento. Pouca gente deu atenção para o caso, mas 6 anos depois, quando foi descoberto o verdadeiro nome do estrangeiro morto, jornais do mundo inteiro estamparam a notícia em suas primeiras páginas. Aquele era ninguém menos que o médico nazista Josef Mengele, um dos assassinos mais procurados do planeta pelos crimes cometidos contra judeus e ciganos. Depois da Segunda Guerra, Mengele fugiu da Europa e passou quase 20 anos incógnito, morando no Brasil. Esse é o tema de um livro recém-lançado que conta tudo sobre a vida secreta do chamado Anjo da Morte, em São Paulo. Vem comigo entender essa história. Josef Mengele se filiou ao Partido Nazista em 1938 e, no início da guerra, prestou serviço militar socorrendo os soldados no campo de batalha, até que ele próprio foi gravemente ferido em 1942. No ano seguinte, quando Adolf Hitler já tinha ordenado o massacre de todos os judeus nos territórios ocupados, Mengele recebeu o cargo de médico-chefe do campo de extermínio e trabalhos forçados de Auschwitz, na Polônia. O Anjo da Morte era um dos responsáveis por selecionar os prisioneiros que estavam aptos para o trabalho e mandar todos os outros para a câmara de gás. Diferentemente de vários colegas, Mengele gostava da função de enviar milhares de pessoas para a morte. Mas o que tornou o médico famigerado em todo o mundo foram os experimentos científicos monstruosos realizados com seres humanos. Mesmo antes da guerra, Mengele já era um adepto da limpeza racial e da eugenia e trabalhava com pesquisas genéticas. Em Auschwitz, ele conduziu milhares de experimentos utilizando irmãos gêmeos como cobaias, muitas vezes infectando as suas vítimas com bactérias ou outras substâncias que causavam sofrimento e morte. Mengele era um homem sádico que realizava cirurgias de retiradas de órgãos sem anestesia e chegou a costurar 2 irmãos pelas costas com o objetivo absurdo de formar gêmeos siameses. Depois da Segunda Guerra, o nazista fugiu para a América do Sul e chegou a viver na Argentina com seu nome verdadeiro, mas se mudou para o Paraguai quando a Alemanha pediu a sua extradição. Depois, em 1960, o ex-líder nazista Adolf Eichmann, que também vivia escondido na Argentina, foi capturado por agentes da Mossad, o serviço de inteligência de Israel, e levado para julgamento em Jerusalém. Foi aí que Mengele decidiu fugir para o Brasil, onde passou a viver com uma identidade falsa. O livro Baviera Tropical, da jornalista Bettina Anton, conta como um dos nazistas mais procurados do mundo viveu em território brasileiro por quase 20 anos, com a ajuda de nazistas que moravam no país ou levando as pessoas a pensar que ele era um simples imigrante alemão. A obra descreve o momento em que agentes da Mossad chegaram a localizar Mengele no interior de São Paulo, mas foram chamados de volta para Israel enquanto ainda estavam bolando um plano para sequestrar o médico. Mengele morou em diferentes fazendas no estado de São Paulo até morrer afogado em Bertioga no verão de 1979. 6 anos depois, em 1985, o nazista ainda era considerado vivo e continuava sendo procurado. Havia até recompensas volumosas oferecidas a quem desse informações sobre ele. Foi então que a família de Mengele revelou ao governo alemão que o médico estava enterrado em um cemitério no Brasil. Imediatamente, as atenções se voltaram para o túmulo do suposto Wolfgang Gerhardt, na cidade de Imbu, em São Paulo. Um grande circo de jornalistas, especialistas estrangeiros e curiosos acompanhou a exumação do corpo, quando o legista responsável chegou a segurar o crânio do cadáver diante das câmeras. Semanas depois, os exames confirmaram que aqueles eram mesmo os restos mortais de Josef Mengele. Foi o fim de uma busca de décadas que terminou com a constatação de que o Anjo da Morte tinha vivido suas últimas décadas de forma tranquila no Brasil e morrido sem ser punido pelas atrocidades que ele cometeu.